Ana Maria Luísa foi a última integrante da infame dinastia Médici, conhecida por sua astúcia, poder e riqueza. Mas apesar do esplendor em que nasceu, sua vida foi marcada por doenças, escândalos e perda de poder. No entanto, na morte, ela realizou um último e brilhante movimento que preservou o legado dos Médici para sempre. Esta é a história dela. Ana Maria Luísa de Médici nasceu no Palazzo Pitti, o palácio ducal da família Médici em Florença, em 11 de agosto de 1667. Como o nome indica, ela era da famosa Casa dos Médici, uma das famílias aristocráticas mais importantes da Europa no fim da Idade Média e início da Era Moderna. Os Médici surgiram como uma poderosa família de banqueiros em Florença no final do século XIV, quando a cidade ainda era uma república. Ao longo dos 100 anos seguintes, eles gradualmente consolidaram o poder político, controlando Florença nos bastidores. Em 1532, eles se tornaram formalmente duques de Florença e, em 1569, os Médici foram elevados a grão-duques da Toscana, marcando a transição de uma república para uma monarquia hereditária. O pai de Ana Maria era Cosme de Médici e, 3 anos após o seu nascimento, ele se tornou o grão-duque da Toscana como Cosme III. A mãe de Ana Maria era Margarida Luísa de Orleans, membro de um ramo colateral da família real francesa. Infelizmente, os pais dela se odiavam. Margarida Luísa, uma princesa temperamental, achava Cosme horrível e não escondia isso de ninguém. Ela zombava dele publicamente e, segundo a lenda, até tentou provocar um aborto em Ana Maria, cavalgando de forma imprudente enquanto estava grávida. Como muitas mulheres da realeza, ela foi obrigada a se casar com Cosme para firmar uma aliança política entre França e Toscana. Na verdade, essa aliança já durava mais de um século, com os Médici e a coroa francesa entrelaçando suas linhagens várias vezes. Mas o movimento mais ousado veio em 1600, quando o rei Henrique IV da França tomou Maria de Médici, a herdeira florentina ferozmente ambiciosa como sua rainha. Esse foi um dos muitos casamentos entre as famílias, gerando consanguinidade entre a Casa dos Médici e a Casa Real Francesa dos Bourbon. Eles também se casaram de forma próxima com outra grande casa real da Europa, a Casa de Habsburgo, cujos diferentes ramos governavam a Espanha e a Áustria. Nesse ponto, as consequências da consanguinidade real eram claras para todos, especialmente ao olhar para a Espanha. O rei Carlos II, que governou de 1665 a 1700, era um espetáculo trágico. Doente, desfigurado e atormentado por uma mandíbula tão torta que mal conseguia falar ou mastigar. A própria Ana Maria também estava frequentemente doente, e especula-se se gerações de endogamia dinástica tiveram algum papel nisso. Enquanto alguns culpavam sua fragilidade por gerações de linhagens entrelaçadas, outros diziam que ela tinha sífilis, boato ainda debatido por historiadores. Ana Maria tinha 2 irmãos, Ferdinando, o herdeiro, que era 4 anos mais velho que ela, e Jean Gastone, que era 4 anos mais novo. Mas a infância real deles estava longe de ser dourada. Após anos de brigas amargas, a mãe deles abandonou a corte dos Médici e fugiu para a França em 1675, deixando Ana Maria, então com 7 anos, e seus irmãos para trás. Eles passaram a ser criados pela avó, Vitória de la Rovere, e infelizmente nunca mais veriam a mãe. Só podemos especular sobre como isso impactou o resto da vida deles e o declínio de sua dinastia. Como filha única do grão-duque, a questão do casamento de Ana Maria era importante desde que ela era criança. Houve uma proposta inicial para casá-la com seu primo, o grande Delfim da França, o herdeiro designado na época do rei Luís XIV, embora isso nunca tenha se concretizado. Se isso tivesse ocorrido, seria mais uma camada de casamentos entre parentes e consanguinidade entre a Casa de Médici e a Casa Real Francesa dos Bourbon. Outros possíveis pretendentes nas décadas de 1670 e 1680 incluíam o rei Pedro II de Portugal. No final das contas, porém, a aliança matrimonial que seu pai sancionou foi com João Guilherme, eleitor palatino, um importante principado na Renânia,
no oeste da Alemanha. Como parte do acordo, o eleitor palatino ajudou Cosme a obter o título de Alteza Real, algo que o colocou entre os reis da Europa, apesar de portar apenas o título de grão-duque. O casal se casou em 5 de junho de 1691. Ana Maria tinha 24 anos e João tinha 36, sendo ele 12 anos mais velho. Durante as festividades que acompanharam o evento, um observador contemporâneo disse isso sobre Ana Maria. Ela é alta, de pele clara, com olhos grandes e expressivos. Tanto os olhos quanto o cabelo eram pretos, sua boca era pequena, com lábios cheios. Seus dentes eram brancos como marfim. Esse casamento teve um sucesso misto. Por um lado, Ana Maria e seu marido compartilhavam o amor pela música e cultura e apoiavam um ao outro em seus interesses a partir de sua elaborada corte na cidade de Düsseldorf, na Alemanha. No entanto, o casamento também foi marcado por decepções e pode ter sido afetado por doenças. Johann Wilhelm, seu marido, era alvo de rumores de que contraiu sífilis no primeiro casamento, anos antes de Ana Maria ser sua esposa. Apesar da morte de sua primeira esposa por tuberculose em 1689, os boatos sobre sífilis persistiram. A sífilis é uma doença lenta que pode destruir o corpo ao longo dos anos. Se Ana Maria realmente contraiu a doença, isso poderia explicar as doenças crônicas que a atormentavam, lançando dúvidas sobre se apenas a endogamia era a culpada. Uma pista assustadora surgiu em 1692, ela engravidou, mas logo sofreu um aborto espontâneo. Depois disso, ela e Johann não teriam filhos. E com essa única gravidez perdida, a linhagem dos Médici ficou ainda mais próxima da extinção. A falta de filhos de Ana Maria e Johann não foi apenas uma tragédia pessoal, mas também causou um grande impacto na dinastia Médici. Ana Maria tinha apenas 2 irmãos, e ambos os casamentos foram desastrosos em termos de sucessão. Ferdinando, o herdeiro do grão-ducado, morreu em 1713 sem deixar filhos, enquanto a união sem amor de Jeanne Gastone com Ana Maria de Saxe-Lomberg não produziu nada além de miséria, e, é claro, nenhum filho. Quando Ferdinando morreu, o destino já estava selado. A linhagem direta dos Médici estava prestes a se extinguir. Numa tentativa desesperada de preservar seu legado, o grão-duque Cosimo III emitiu um decreto radical, declarando que sua filha poderia suceder ao grão-ducado caso não restasse nenhum herdeiro homem. Esse decreto enfureceu o imperador do Sacro Império Romano, Carlos VI, que declarou que somente ele poderia mudar as leis de sucessão, já que o grão-ducado era um feudo imperial. Ele reconheceu rapidamente a reivindicação de Ana Maria, mas logo voltou atrás, dizendo que Áustria e Toscana deveriam decidir qual casa real herdaria a coroa dos Médici. É difícil entender o que Cosimo esperava alcançar com isso. Ana Maria já tinha 46 anos nessa época e estava além da idade de ter filhos. Mesmo que ela herdasse o grão-ducado, não haveria ninguém para sucedê-la. Cosimo estava delirando, desesperado ou esperando por outra coisa. Em 25 de outubro de 1723, Cosimo III fez uma última proclamação dramática. A Toscana deve permanecer independente. Ana Maria Luísa sucederia sem oposição após Gian Gastone, e somente o grão-duque nomearia seu herdeiro. Foi uma última tentativa desesperada de controlar o futuro em seu leito de morte. 6 dias depois, aos 81 anos de idade notável para a época, Cosimo faleceu. Gian Gastone tornou-se grão-duque da Toscana e governou até 1737, enquanto sua irmã Ana Maria Luísa ainda vivia e estava pronta para herdar conforme decreto de seu pai. Mas o desejo final de Cosimo foi esmagado. Quando chegou o momento, a Europa virou as costas para sua proclamação e para Ana Maria. Nos bastidores, as grandes potências da Europa já estavam tramando o futuro da Toscana. As engrenagens diplomáticas giravam em Viena, Paris e Madrid para colocar um Habsburgo no trono da Toscana. A princípio, a atenção se voltou para o infante Carlos, futuro rei da Espanha, mas ele foi deixado de lado
em 1736. A coroa foi prometida a Francisco de Lorena, futuro imperador do Sacro I Império Romano Francisco I, garantindo o controle dos Habsburgo e selando o destino dos Médici. Ana Maria pouco podia fazer. A Toscana era pequena demais para enfrentar os gigantes da Europa. Britânicos, franceses, espanhóis e austríacos dividiram o futuro da Toscana sem pensar duas vezes no legado dos Médici. Com Francisco de Lorena instalado, o Grão-Ducado permaneceu como posse dos Habsburgo até que as chamas da unificação italiana varreram a região mais de um século depois. O tempo de Ana Maria de volta a Florença foi um tanto peculiar. Seu marido morreu em 1716 e ela voltou a Florença no ano seguinte de Düsseldorf. Pelos próximos 20 anos, ela foi uma figura de destaque na mudança da corte. Ana Maria e seu irmão Gian Gastone compartilhavam apenas o sangue e um ressentimento amargo. Ele a desprezava por ter arranjado um casamento desastroso com Ana Maria, uma mulher tão desagradável e gorda que virou motivo de piada na corte. Gian Gastone, por sua vez, vivia em excesso vulgar, conhecido por vomitar em banquetes e contar piadas obscenas. Em contraste, Ana Maria se tornou o rosto refinado e respeitável da decadente dinastia Médici. Ironicamente, com a ajuda relutante de sua cunhada viúva, a elegante e violente Beatriz, Ana Maria tentou salvar a imagem pública de Gian Gastone, apesar da antipatia mútua que escondiam sob sorrisos cortesãos. Gian Gastone finalmente sucumbiu ao que foi descrito como um acúmulo de doenças em 9 de julho de 1737, morrendo em meio a uma névoa de enfermidades, cercado por clérigos e por sua irmã sempre vigilante. Com sua morte, Ana Maria herdou tudo, séculos de arte inestimável, vastas propriedades, tesouros reluzentes, tudo exceto o Grão-Ducado. Assim, os novos governantes assumiram o poder. Eles eram chamados amargamente de Lorena e desprezados pelo público florentino. Apesar de sua importância e status simbólico como a última Médici, Ana Maria Luísa foi autorizada a permanecer sem ser incomodada em sua própria ala do Palazzo Pitti. Ela levava uma vida reclusa lá, raramente concedendo audiências e ficando em seus aposentos privados. Apesar de se afastar dos assuntos públicos, ela ganhou admiração por doar mais de $1 milhão anuais à caridade atualmente. À medida que envelhecia, a questão de sua saúde veio à tona, e novamente os rumores sobre sua condição sifilítica aumentaram. Relatos de sua morte em 18 de fevereiro de 1743 dizem que ela faleceu após o surgimento de um nódulo em seu seio algum tempo antes. Isso levou à crença de que ela morreu de câncer de mama, e não de sífilis ou outra condição possivelmente ligada ao incesto familiar. Mas a verdade é que simplesmente não podemos ter certeza. Em 2012, seus ossos foram exumados e analisados com métodos modernos para tentar descobrir a causa de sua morte. No entanto, esse estudo também não chegou a uma conclusão. Então, talvez nunca saibamos do que Ana Maria realmente morreu. De qualquer forma, ela tinha 75 anos quando morreu e viveu uma longa vida, apesar de seus problemas de saúde de longa data. Ela foi sepultada na cripta dos Médici em San Lorenzo, a mesma capela que ela ajudou a completar. Sua morte em 1743 marcou o fim de uma das dinastias mais poderosas da Europa. Os Medici, que começaram como agiotas em Florença e lutaram até o poder ducal, estavam acabados. A tentativa desesperada de seu pai para garantir a sucessão já havia fracassado há muito tempo. Com a morte de Ana Maria Luísa, a linhagem direta dos Médici se foi, para sempre. Além do papel que desempenhou no declínio e queda da Casa dos Médici, Ana Maria é mais conhecida hoje por seu patrocínio às artes. Os Médici são famosos por serem os mais importantes patronos do Renascimento italiano. Lorenzo de' Medici e seu avô Cosme, que lideraram a família durante quase todo o século XV, gastaram um equivalente moderno a centenas de milhões de dólares, apoiando várias escolas de arte e similares na cidade. Sandro Botticelli, Michelangelo,
Leonardo da Vinci, Donatello e Rafael, em diferentes momentos, todos contaram com o apoio deles. A família Medici ficou com uma das maiores coleções de arte do mundo. No século XVI, os Medici iniciaram a construção da Galeria Uffizi para sua coleção de arte. Quase 2 séculos depois, Ana Maria herdou toda essa coleção. Pinturas, esculturas e muito mais reunidos ao longo de 350 anos. Com receio de que fosse dispersa ou vendida após sua morte, ela tomou uma atitude ousada e visionária. Ela encomendou o Pacto de Família, um decreto legal que proibia que a coleção deixasse Florença. Em vez disso, ela permaneceria intacta e aberta ao público na Uffizi, preservando o legado dos Médici não pelo poder, mas pela arte. Em uma época antes do Louvre, do Prado e de outros grandes museus ou galerias sequer existirem, essa foi uma atitude muito visionária da parte dela. Como resultado de suas decisões, a Galeria Uffizi foi aberta ao público em 1759, 16 anos após sua morte, e se tornou uma das primeiras galerias de arte acessíveis ao público no mundo. Hoje, a Galeria Uffizi constitui uma das maiores coleções públicas de arte renascentista em todo o mundo. Ela reúne obras renascentistas famosas, como A Primavera de Botticelli, Vênus de Urbino de Tiziano, além de pinturas de grandes artistas do Renascimento e Barroco, como Da Vinci e Caravaggio. É graças às decisões de Ana Maria que a coleção permanece completa em Florença até hoje, como um testemunho do patrocínio da família Médici ao longo de vários séculos. Portanto, a última dos Médici é, assim, uma das maiores patronas das artes da história. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Ana Maria Luísa de Médici. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários. E, se quiserem mais vídeos como este ou sobre pessoas dos Médici, também me avisem aí embaixo nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. É isso, até o próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.